Preguiça demonstra suscetibilidade. Você chega a comentar em alguns outros pontos do verbete também sobre esse ponto da preguiça, né? Você coloca ele também como o primeiro item da sua numerologia, lá no detalhismo. E eu achei bem interessante, assim, porque a preguiça é um ponto bem. É, é um traço bem comum que até certos pontos eu vejo que acontece uma certa banalização disso, principalmente no contexto da juventude, né? E eu queria pedir para você explicar um pouquinho mais como você entende a relação da preguiça na suscetibilidade, né? E como que você entende também os impactos disso no contexto do inversor jejuno, né? Nos primeiros anos ali de aplicação da técnica Tenvex. Como você vê isso? Uhum. Bem, a preguiça que eu ressaltei, ela não é apenas a preguiça física, não é a preguiça somática, mas a preguiça mental, a preguiça da pessoa pensar, dela ter dificuldade de raciocínio, né? Uma coisa que eu gosto de pensar bastante é essa questão de associação de ideias. Para a pessoa desenvolver um raciocínio, ela precisa associar ideias, até por uma questão de memória de curto prazo. Quando a gente associa as ideias, a gente vai linkando uma coisa com a outra, aquilo entra mais fácil na nossa memória. E se a gente tem memória, a gente consegue ver, ah, isso aqui eu já fiz, então eu não vou mais cometer esse erro. A gente consegue meio que ter um background, né, para não repetir as mesmas coisas. Então tem essa questão da memória e tem também a própria questão da procrastinação dentro da preguiça, que eu vejo que tem muito a ver com a suscetibilidade. Então, a pessoa que tem preguiça, ela vai tender a uma dispersão. Por quê? Porque ela não vai ter vontade suficiente para manter as coisas, para continuar o que ela começou. Então, a preguiça em si, ela pode ser um traço muito comum, de fato é, mas ela é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque é a nossa vontade, né? É a nossa força de vontade ali. Então, a pessoa que tem preguiça, ela vai tender a uma alienação. Isso, para mim, é tipo indissociável, a preguiça, tendência à alienação. E isso a gente consegue enxergar essa alienação também em contextos dogmáticos, em contextos de fé, em que a pessoa, às vezes, ela tem essa dificuldade de raciocínio, ela tem esse assédio, né, esse auto-assédio mental somático, e, de certa forma, ela tem ali as crenças dela são dependentes de outras algumas vezes. Se a gente for pegar, por exemplo, um fiel de igreja e tal, que faz tudo que o padre fala para ele. E existe muita gente assim, não só no âmbito da igreja. Mas essa eu acho que é a principal questão que eu enxergo na preguiça mental. Outro ponto, daí para o inversor jejuno, né? Para o inversor jejuno, a curto prazo, isso pode representar, tipo, uma dificuldade em manter uma rotina, que é mais palpável isso, né? Tipo, em manter o posicionamento. A médio prazo eu já enxergo, tipo, perda de amizades, perda de oportunidades evolutivas. E também a longo prazo é perda da Invexis. Não dá para manter a Invexis se a pessoa ficar com uma postura preguiçosa, uma postura desleixada. Então, até uma questão que eu estava pensando recentemente sobre esse ponto é da própria vivência da multidimensionalidade. O quanto a preguiça afeta a nossa compreensão da realidade multidimensional. Então, a gente sabe que, assim, a pessoa que é preguiçosa, ela tem dificuldade em sair da zona de conforto dela. Então, para fazer assistência, também já é também já é um desafio, né? Ela fazer assistência. Por quê? Porque ela vai ter que fazer atares, e atares é desconfortável. Atares não é só desconfortável para quem é assistido, mas às vezes até para quem assiste, né? Porque daí tem, às vezes, um processo de empatia e nem sempre vai ser legal sentir o que o outro está sentindo, nem sempre vai ser algo confortável. Então, quem tem preguiça também pode ter essa dificuldade de assistência, e daí na própria extrafisicalidade, né? Tipo, a lógica extrafísica, se a gente for pensar, ela é um pouco diferente da intrafísica. Então, uma coisa é você ter preguiça aqui, no seu soma.
Você tem preguiça aqui, tá bom. O máximo que vai acontecer é você perder uma tarde de estudos porque você ficou dormindo, você ficou assistindo filme, ou você ficou dispersando, fazendo outras coisas, fugindo do desconforto. Outra coisa é você ter preguiça no extrafísico. Se você tem preguiça no extrafísico, pra onde você vai? Você fica parado lá, estagnado. Então, é legal também a gente pensar quanto essa postura de ter preguiça pode influenciar até mesmo na obnubilação das nossas projeções, enfim, da nossa interação com a multidimensionalidade. Obrigada, Salé. Como é que você vê essa relação, Luana, da preguiça, desmotivação, falta de vontade? Como é que você vê essa questão não seria também não teria uma ligação com essa desmotivação? Às vezes a pessoa está até fora da sua proexis e a pessoa não tem, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de perceber o que seria preguiça pela preguiça, entendeu? Pessoa que não gosta de fazer nada, né? Como é que você vê isso dentro do seu processo, das suas pesquisas? Eu não sei se mais alguém quer também fazer algum comentário em relação a isso, fique à vontade também. Tá? Uhum. Eu gosto muito do tema motivação. Eu acho que é um tema motivante de ser estudado, né? E a relação que eu enxergo com isso, tipo, preguiça e esmorecimento para mim é muito parecido. É muito parecido mesmo, assim. Eu enxergo, por exemplo, quando eu tenho uma postura de esmorecimento, a minha tendência é ficar mais preguiçosa. Mas eu enxergo mais a preguiça relacionada ao desleixo. Agora, eu acho que é importante a gente se atentar à manipulação da nossa motivação, né? A modulação dela. Porque isso é algo que a gente pode manipular. A gente não precisa ficar esperando que o mundo nos dê uma motivação. A gente pode ir atrás dessa motivação. É algo que a gente pode meio que manejar. A motivação ela é maleável, digamos assim. Então, para mim, é muito parecido a pessoa desmotivada da preguiçosa nesse sentido. Claro, né? A pessoa ela pode estar preguiçosa, ela pode estar com preguiça, ela pode estar com desmotivação, mas ela também pode manter essa postura por um longo período de tempo, enfim, ela pode levar aquilo para a vida, assim, porque a tendência é que quem esteja com preguiça fique com preguiça, é inércia. Isso entra numa questão de inércia. Agora, é até engraçado, né? Porque a gente percebe uma espécie de intoxicação. A pessoa que ela tem preguiça, ela vai ficar intoxicada. E isso pra ela também, tipo, porque né, intoxicação. A energia Eu fica mais perdi a linha. parada, né? A energia não está em movimento, ela fica mais parada e a pessoa tende a manter esse mesmo processo, né? Essa mesma condição. Sim. E daí é até, tipo, a motivação tem muito a ver com o sentido, com a maneira que você enxerga as coisas. Então, quando a gente pensa em motivação de vida, no sentido de vida, né? O que te motiva a viver? O que te motiva a evoluir? Por que que você quer evoluir? Ah, eu quero ajudar os outros, eu gosto muito da sensação que isso me traz. Isso daí é uma motivação. E a pessoa que ela tem preguiça, vai ser mais difícil dela ter esse entendimento, porque querendo ou não, é cíclico, né? Tipo, ela vai ficar ali nesse ciclo de intoxicação e vai ser muito difícil para ela achar novas convicções mais evoluídas, preferências mais evolutivas relacionadas às próprias motivações. Então tem também, tipo, na preguiça, muito essa questão de microinteresse. E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, deixa um like aqui pra gente. E se você quiser saber mais sobre conteúdos da Invexologia e sobre a técnica da Invexis, não deixe de se inscrever no canal da Sinvexis, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.